Eu quero me aprofundar um pouco mais aqui, também em um riquíssimo artigo que virou vídeo nas redes sociais. A reforma da Previdência. Se você é trabalhador ou trabalhadora, provavelmente é o assunto mais importante da sua vida na atualidade e na vida dos seus filhos e netos. Essa reforma, se for aprovada, vai ser o maior ataque ao direito do povo brasileiro da história da nova República. Não é um tema simples, justamente se aproveitando da complexidade do assunto e da ignorância de boa parte do povo, é que os partidários desse absurdo estão por aí espalhando mentiras e desinformações. Não é à toa que Michel Temer, em 2017, gastou 110 milhões de reais do orçamento público para financiar a propaganda a favor da reforma da Previdência. Ou seja, o nosso dinheiro, o seu, que deveria ser usado para fazer creches, escolas, hospitais, sendo utilizado para nos enganar ou para vos alienar. Aqui eu tenho valores. A maior emissora recebeu 36 milhões, a segunda 10 milhões, a terceira 10 milhões e assim vai. As principais mudanças que se anunciam, caso a reforma seja aqui aprovada e no Congresso Nacional, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a equiparação da idade do tempo de contribuição para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, o estabelecimento de benefícios abaixo do valor do salário mínimo e a mudança do nosso atual modelo previdenciário, do regime de repartição, onde o trabalhador da ativa financia o aposentado da atualidade por um modelo de capitalização, onde o trabalhador cria uma poupança pessoal obrigatória, onde vão sendo depositados valores que depois vão ser utilizados para a sua própria aposentadoria. Ou seja, é o fim do pacto de solidariedade geracional. É cada um por si. Em um país com 30 milhões de trabalhadores informais e 13 milhões de desempregados, isto significa uma dificuldade enorme, abismal, para que a maioria do povo acesse a uma aposentadoria digna. Os defensores da reforma alegam que existe um grande rombo na Previdência e da Seguridade Social. Mas será que esse rombo existe? Pergunto, humildemente. Ou seria, senador Regufe, um rombo da Previdência e não na? Não existe esse rombo da Previdência, da Seguridade que eles tanto alegam por aí. Não. Isso é uma mentira, baseada em uma fraude, senador Teomário, senador Chico, em uma fraude contábil. Isso é uma falácia, presidente Paulo Paim, especializado maior em proteção ao trabalhador e em assuntos do mesmo. A Seguridade Social, o sistema de proteção composto por um tripé, qual seja, a assistência social, a saúde e a previdência, ela foi criada pelo artigo 194 da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país. E logo, no artigo seguinte, o 195, se estabeleceu um modelo de financiamento para a Seguridade. Afinal de contas, não é barato garantir uma saúde universal, benefício para quem precisa e aposentadoria digna. E é por isso que este artigo elenca 3 principais fontes de receita. A primeira do próprio trabalhador, no qual é descontada uma parcela direto da sua folha de pagamento para contribuir com Seguridade. A segunda, do empregador, também contribui com uma quantia para isso. A terceira vem do Estado, e no Estado completa esse recurso através de uma série de tributos estabelecidos e vinculados especificamente para isso. Dou como exemplo COFINS,
que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está praticamente embutido em tudo que a gente consome. Outro exemplo, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. O PIS, PASEP, receitas de concursos, loterias, etc., entre outras. Esses recursos tributários estão vinculados constitucionalmente à Seguridade e são a garantia de que ela vai continuar funcionando. E todas essas receitas juntas fizeram com que a Seguridade, até hoje, sempre fosse superavitária e não deficitária, como eles tentam crer e propagar. Alguns anos depois do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele estabeleceu uma coisa que mais tarde viria a se chamar DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso fazia com que esse recurso, que estava vinculado originalmente à Seguridade, pudesse ser utilizado para outras finalidades que ele por si próprio decidisse. Naquela época, foi estabelecido o valor de 20% de desvinculação. Em 2016, o Michel Temer aumentou esse valor para 30%, senador Paim sabe muito bem. Só em 2017, foram 113 bilhões de reais retirados pelo DRU, pela famosa DRU da Seguridade. E sabe para onde foi, para onde vai esse recurso? Quem sabe? Quem pode me responder? Vai para pagar juros e amortização da dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, que já atinge, vossas excelências desta casa, já atinge brasileiros e brasileiras, a casa dos 5 trilhões de reais, de maneira completamente insustentável e obscura, beneficiando um grupo seleto de credores, entre eles os principais bancos, que juntos lucraram em 2018 85 bilhões de reais, ministro Paulo Guedes, para que o povo fique sem direito à saúde, educação, escola e as coisas básicas. Numa estimativa conservadora, hoje 30% de todo o orçamento público está comprometido com o pagamento dessa tal dívida. Metodologia de cálculo do governo que não leva em consideração alguns tributos e também não considera a DRU, e é por isso que eles alegaram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 292 bilhões, ou seja, repito, uma fraude contábil, uma disputa de narrativa para justificar a necessidade dessa reforma. Tem 2 trabalhos muito bons que desmascaram isso. Um é da professora Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fala sobre a política fiscal e a fraude da Previdência, com o trabalho de doutorado dela e outro trabalho da ANFIP, a Associação Nacional de Auditores Fiscais, da Receita Federal do Brasil. E eu estive reunidos com muitos deles em Goiás. Ele, na verdade, ele desmonta e faz uma análise profunda em 12 páginas nos cálculos da Previdência, receitas e despesas de 2017. Para concluir, como essa fraude é fabricada, agora se você se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência, entender que esse discurso falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos, sim, um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é por que a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício do trabalhador, do povo, quando existiriam outras alternativas, ou não, pergunto humildemente. Só em termos de sonegação fiscal, acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, Tijoesley, o Bradesco, a empresa Vale, estão devendo 450 bilhões apenas no que diz respeito a débitos previdenciários. Eu repito, 405 bilhões. Outra questão,
As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas, em troca de quê? De supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, se também tem o refis, que o refinanciamento da dívida das grandes empresas é no valor de 62 bilhões de reais em 2017, ou seja, se juntar tudo isso aí, presidente Paulo Paim, dá quase 1 trilhão de dívida. As renúncias / sonegações e refinanciamento das grandes empresas, que sempre são beneficiadas em detrimento da nação, do trabalhador. Essa reforma precisa de fato ser feita, mas que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Essas palavras, na sua maioria absoluta, não são minhas, são de um sociólogo, educador de São Carlos, em São Paulo, Djalma Neri. Era o que eu tinha que colocar para ampliarmos aqui, de forma em mão dupla, esse debate. Debate entre parlamentares que estão pensando no trabalhador. Lamento ver no Congresso Nacional que ainda tem gente não preocupada com o debate e simplesmente só querendo, de olhos fechados, aprovar a reforma da Previdência que o Palácio para cá enviar. Senador Cajuru, pois não, a parte com prazer. Não é uma parte, eu só queria dizer a Vossa Excelência, como presidente da CPI da Previdência, todos os dados que o senhor coloca aí, eu assino embaixo e concordo. Muito obrigado por ser processado. Exatamente esses aí. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. E o certo seria começar por aí mesmo. Primeiro vamos cobrar os grandes devedores, dá em torno de 600 bilhões no mínimo.